Glória a Deus. Irmãos, abra comigo, nós vamos estar vendo aqui uma passagem de Hebreus. O tema de hoje, nós vamos falar sobre raízes de amargura, um tema muito conhecido, mas o Senhor colocou no meu coração trazer essa mensagem hoje, que está lá no capítulo 12 de Hebreus, do verso 14 e 15. Vamos ver o que o autor de Hebreus traz para nós nessa mensagem, o que o Espírito Santo preparou para a nossa igreja nessa noite. Quero agradecer você também que está acompanhando pela internet, que o Senhor te abençoe, assim como a todos nós presentes aqui, na direção da Tua Palavra. A palavra do Senhor lá em Hebreus 12, 14 e 15, o autor fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de ministrar aqui a Tua Palavra. Agradecemos por cada irmão, cada irmã que está conosco hoje. Como diz a Tua Palavra, não fomos nós que escolhemos estar aqui, mas o Senhor que nos escolheu estar aqui. Cada um que está conosco, foi o Senhor que preparou essa mensagem. E o Senhor nos está dando a oportunidade, como Senhor, Teu ministro, trazer a palavra aqui nessa noite. Eu peço agora a direção do Espírito Santo, para que Ele revele a nós aquilo que o Senhor pretende, Pai, colocar em nossos corações, Pai. Que a Tua palavra venha em medida certa, para que cada um de nós cumpra o Teu propósito, Pai, que essa palavra não volte vazia, Pai. Nós já recebemos ela de antemão e damos liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aqui vendo aqui, então, uma passagem bastante conhecida, né, que fala aqui das raízes de amargura. Então, o autor, ele começa falando assim, no verso 12, né, no 14 ele diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Então, quando nós falamos aqui, nessa passagem, viver em paz, né? O autor está trazendo três ênfases, né? A primeira a expressão viver em paz, depois na segunda parte a Bíblia fala aqui, né? Ele está sugerindo para nós aqui, para que a santidade, e cuide-se para que ninguém se exclua da graça, e também que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, né? Então, quando a gente fala aqui, viver em paz, o que nós podemos pensar aqui na questão da direção do autor, né, quando ele traz esse versículo para nós? Então, no grego original, a paz, o significado de paz aqui, a palavra no grego original, erine, fala de ausência de guerra, né? Então, viver em paz, que não haja guerra, né? Então, pensando assim no povo libanês, pessoal que estão passando por uma situação bastante complicada lá, né? A gente vê que realmente faz todo sentido que não haja guerra. E para quem tem experiência de passar por tempos de guerra, é terrível, né? A gente vê lá o sofrimento das famílias, né? Você já pensou? Vocês devem ter acompanhado pela televisão aqueles prédios demolidos, né? Vidas que são ceifadas. Nós que vivemos num país, né, tão assim, pacífico, né? Graças a Deus, não tivemos nenhum momento assim de termos guerras dessa natureza. A gente fica imaginando como aqueles povos gostariam dessa palavra aqui, né? Viver em paz sem guerra, né? Só que, quando o autor escreveu isso aqui, ele não está falando desta guerra, né? A palavra que ele está falando aqui, a viver em paz, né? Ele está falando aqui alguma coisa assim relacionada à nossa espiritualidade, né? Então, pensando no crescimento espiritual que nós cristãos precisamos alcançar. Ele está focado também na santificação. Então, nisso aqui, né, tem alguns efeitos, porque quando ele fala o seguinte, né, ele pede três coisas, né, como eu te disse: viver em paz com todos, ninguém seja faltoso, separando-se da graça, né, um segundo ponto importante, e que ninguém que tenha
aí situações de deixou a mágoa crescer, tem raiz de amargura, né? Ele deixe brotar a raiz de amargura, contaminando-a muito. Então, são 3 preocupações que o autor traz para esse tema, essa passagem, e por isso nós vamos falar hoje aqui desse tema, tratando as raízes de amargura, né? Então, nós precisamos entender primeiramente que há uma preocupação, né, que haja em nós um crescimento espiritual, um entendimento da palavra, os cuidados que nós precisamos ter, e tudo isso aí vai redundar em vida em abundância, né? Então, a nossa vida, que a palavra diz, né, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, você passa por esse caminho, de você ter paz na sua vida, né? De você ter não adianta você ter riqueza, uma condição financeira já estabelecida, se você não tem paz, né? Então, isso não tem. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que têm uma condição financeira boa, mas não têm paz. Isso não representa, então, uma vida em abundância. Então, esse tema de hoje é bastante interessante. O Senhor colocou no meu coração. Nós vamos estar falando aqui, né, de situações de pessoas que estão bem, né, fisicamente, patologicamente, mas está com a alma ferida. É uma pessoa triste, angustiada, né? E situações dessas, né, como foi dito aqui na ministração pelo irmão Jorge, né? Foi falado sobre né, ser livre, né? Foi, acho que o irmão Marco, na abertura, que falou, né? Então, não adianta você... Cristo veio nos trazer liberdade, para nos fazer livres, mas se nós, né, somos presos a situações espirituais que nos deixam angustiados, né? Então, o Senhor, não foi para isso que o Senhor nos criou, né? Então, para isso, né, o Senhor preparou uma vida e vida em abundância. Então, nós vamos ver esse tema aqui de hoje, né? Falando que quando a Bíblia fala assim, para não privarmos da graça de Deus, né? Isso aqui fala da maneira como nós lidamos com nossos relacionamentos pessoais. Então, é muito importante isso aqui, né? Então, quando nós falamos aqui do nosso relacionamento pessoal, nós estamos falando de uma semeadura, né? A gente já disse aqui em outras pregações que todo dia nós semeamos algo. Tá? Estar vindo aqui no culto, você está semeando, né? Você está semeando para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós semeamos. Todas as nossas atitudes, palavra, é uma semente, uma semeadura. E as colheitas vêm. E quando nós falamos aqui no nosso relacionamento pessoal, ou você colhe uma vida de paz, né? Uma vida de paz, de tranquilidade, ou você colhe uma vida de amargura, né? Uma vida de desânimo, dependendo daquilo que você semeou e que volta para você. Então, hoje, nós vamos tratar desse tema aqui, que é bastante importante para o nosso entendimento, né? Quando nós falamos de raiz de amargura, tudo começa com uma pequena mágoa. Quando a gente fala aqui de raiz de amargura, né, às vezes uma palavra que alguém te ofende, uma situação que você se sentiu injustiçado, aquilo ali, né, é o princípio. Alguém semeou uma palavra na sua vida, aquilo ali te machucou. Então, o que diz lá Efésios 4:26? Fala assim, ó, irai, mas não pequei. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, pequenas situações, né, pequenas mágoas, se você cultivar aquilo, se você se ofender ao ponto de ficar assim, se fechar e trazer aquela situação no sentido do rancor, guardar o rancor, né, que é muito comum das pessoas que são, né, ofendidas, são injustiçadas, né? Então ela guarda aquele rancor, e aquilo ali vai cozinhando por dentro, né? Vai te trazendo uma perturbação e você tira a sua paz. Você estava bem, de repente alguém foi injusto com você, lançou uma inverdade, comentou algo que não é devido. A gente vê tudo isso todo dia no trabalho, né?
principalmente onde há disputa de poder, né? As mentiras, as calúnias que são lançadas. Então, quando nós falamos aqui que o sol não se ponha sobre a sua ira, né? Então, aquela mágoa, ela não pode deixar de ser tratada, porque senão ela vira ressentimento. Então, quando a Bíblia fala, irai, mas não pequei, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, é que aquilo ali não seja guardado e se torne um ressentimento. Você falou assim, não, o que essa pessoa falou é imperdoável, né? É aquela pessoa, eu risquei do meu caderninho, né? Eu só lembro que na época do caderninho, agora risquei do meu celular, né? Não sei como é que você falaria. Mas essa situação é o ponto em que nós temos que tratar, né? A pequena mágoa, quando não cuidado, ela vira ressentimento. Aí é pecado, né? Ai, mas não pequei. Você pode ficar nervoso. Quem não fica? As pessoas, às vezes, tiram a gente do sério e você acaba falando uma palavra que você não gostaria, mas não pequei. Vai lá se desculpar. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não vá... Tem né, quando a gente fazia o curso de casais, a gente cantava, né, da família, fala assim, não vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. O casal, né? Não pode dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. Então, nisso aqui, nós estamos falando, né, estamos chegando aqui num ponto em que a coisa caminha o seguinte, de uma mágoa vira um ressentimento, e do ressentimento, se você não tratar, né, você tem que liberar perdão. Se você está machucado, a pessoa te ofendeu, né, então a palavra diz que você deve perdoar, né? Deve perdoar, mas aí entra a questão do perdão, né, que é muito difícil para muitas pessoas. Então, mas o perdão, né, a falta de perdão é o problema que começa toda a história a trazer uma complicação que chega no ponto de criar a raiz de amargura, né? Então, quando nós falamos aqui dessa questão, né, a falta de perdão é uma coisa, assim, a mágoa aconteceu, se você não se desculpou, aquela pessoa não veio pedir, né, desculpa, você também, né, não quis ouvir, né? E aquela situação não tratada, ela criou um ressentimento. Você está guardando aquilo ali, fala assim, uma hora eu ainda vou dar o troco, né? A pessoa fica com aquela vontade de vingar daquilo que aconteceu. Então, quando a pessoa fica com aquela vontade, não vou deixar barato, né? Então, nisso aí, é uma situação de falta de perdão, né? É uma falta de perdão. Quando eu fiz o curso de casais, né, eu e minha esposa, a gente aprendeu na aula de perdão que tinha que perdoar. E aí, a lição de casa era pensar, orar, que o Espírito Santo lembrasse algo que te machucou, que te feriu. Eu falei assim, pastor, eu não lembro. Aí, orando, o Espírito Santo me lembrou o seguinte, uma situação bem interessante. Quando eu trabalhava no banco, eu visitava, no Bradesco, eu visitava as agências, né? Eu era regional. E aí, eu estava visitando a agência aqui do Bradesco Vila Yara, e eu parei o carro sem perceber, eu acredito que alguém já deve ter dado essa mancada que eu dei, na frente de um portão. E fui lá no banco. Não percebi, né? Estava meio desligado. E fiquei lá na agência bancária, acho que 1h30, por aí. Quando eu voltei para pegar o meu carro, estava uma confusão em volta do meu carro, tremendo, né? Quando eu cheguei, ele aí, né? Aí, me xingando, me ofendendo, né? Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, você é um irresponsável, eu não vou usar o nome que eles usaram, né? Você é um irresponsável, me agrediram verbalmente, né? Olha o que você fez. Você fez o meu irmão, que trabalha no Bradesco, perder o horário, vai chegar atrasado por sua culpa. Como e tal, né? Eu falei, olha, me desculpa, foi uma falha muito grossa minha mesmo. Nunca imaginei que eu pudesse ser tão descuidado desse jeito. Nunca me aconteceu isso. Me desculpa, cadê seu irmão que eu quero pedir desculpa? Que desculpa nada, você vai pagar.
Eu falei assim, aí partiram para a ignorância, né? Você vai pagar por isso? Eu falei assim, não, tá brincando. Não, você vai pagar. Aí, eles encostaram um carro de um lado do outro para eu não sair do carro. E aí falou assim, você vai esperar que nós chamamos o guincho? Você vai pagar por essa sua... falou outras palavras. Aí eu falei, meu Deus, né? E o sangue começou a esquentar também, né? Porque eu sou muito calmo, mas tem hora que... Aí eles queriam levar o carro guinchado, né? E não tinha jeito de eu tirar o carro, porque eles encostaram propositalmente, né, um no outro ali, né? Para me prender. Chegou o guincho, levou o carro guinchado. Nos dias de hoje, eu paguei uns R$500 pela... Fui lá na prefeitura para pegar o carro de volta, tive que pagar a multa, tudo, né? E aí é interessante que aí vem aquela... Não, vou dar o troco, né? Eu falei assim, o seu irmão trabalha no Bradesco? Trabalha. Eu falei, por acaso, eu sou da diretoria do Bradesco. Fala o nome do seu irmão que nós vamos conversar com o seu irmão. Vou me desculpar com ele. Está vendo? Ele vai prejudicar ainda. Aí, lógico que eu não ia prejudicar ninguém, né? A minha índole não é de prejudicar ninguém. Mas, irmãos, aquilo ali me deixou tão, assim, machucado. E eu lembro que era um carro cinza, eu esqueci até a marca, né? E eu fiquei com aquele lá, eu pensava assim, o dia que eu ver aquele carro na minha frente, eu vou pegar um prego, vou riscar todo aquele carro, eu vou fazer... E eu fiquei com aquilo. Toda vez que eu vi um carro daquele modelo, eu tinha essa vontade, né? Então, quando chegou nesse estudo do perdão, que tinha que liberar perdão, o Espírito Santo me lembrou. E aí eu orei para perdoar, né, aquela situação de ter tido... Primeiro, que eu prejudiquei mesmo, mas eu não achava que precisava chegar nessas vias. E eu tinha mesmo o desejo de dar o troco, né? E lógico que jamais prejudicar a pessoa, mas eu ia conversar com ele. Poxa, nós somos colegas lá. Você poderia ter feito isso comigo também, e não seria dessa forma que eu te tratar. Mas o problema é o seguinte, que eu guardei aquilo por anos. E quando eu aprendi sobre o perdão, né, eu orei para Deus para me liberar essa questão do perdão. E aí, depois daquilo ali, eu nem lembro a marca do carro. Eu sabia os detalhes do carro, porque eu ainda tinha a esperança de um dia achar aquele carro na minha frente, né, e eu dar o troco, né? Então, irmão, quando a gente fala aqui, né, que se você tem essa falta de perdão, você está em pecado. E esse pecado é que leva, né, as pessoas machucadas, é que leva a ser uma pessoa amarga, né? A situação chega ao ponto da pessoa ser ferida, de perder, assim... Você conhece a pessoa, às vezes a pessoa faz 20 anos que a coisa aconteceu e ela conta aquilo como se tivesse acontecido a semana passada. E ela conta a mesma história, né? Você já sabe tudo que a pessoa vai falar, né? Então, aquela pessoa não se libertou, né? Então, ela precisa. Aí, qual é o ponto? A falta de perdão, né? A falta de perdão, eu vou trazer aqui uma analogia com uma situação real, né? A falta de perdão, para muitos, parece uma coisa insignificante, como uma pedra, né? Uma pedrinha no rim ou uma pedra na vesícula. Você pode achar que é insignificante, mas eu vou dizer para você que aquilo ali pode ser uma coisa muito grave. Aconteceu recentemente, né? Uma situação com a minha neta. Ela tinha um problema de vesícula, né? Eu já oramos aqui, ela passou por essa fase. Ela demorou para fazer a cirurgia. E qual é o problema? Se você tem alguém aqui com problema de vesícula, já vai ser uma orientação médica, que embora não seja médica. Qual é o risco? A pedra na vesícula, né? Ela foi para lá, você não sabe exatamente por que aquela pedra se formou ali na vesícula. Ninguém me explicou, pelo menos. Pode ser que tenha alguma explicação científica, né? Mas,
Quando você tem crises, aquelas crises assim, abdominais, alcoólicas, assim, né? Você não sabe o que é, você vai no médico, o médico faz todo o exame e, pedra na vesícula. Qual que é a solução? Cirurgia. Não existe. Aquela pedra não sai sozinha. É cirurgia. E aí, qual é o problema? Né? Você não pode demorar para fazer a cirurgia, por quê? Entre a vesícula e o pâncreas, né? Se essa pedra sair de lá, tem um risco enorme de causar um dano. E o caso da minha neta aconteceu isso aí, né? Que ela estava saindo de uma empresa para entrar na outra empresa, falou assim, não, aí saiu de um convênio para entrar no outro convênio, vai te esperar, né? Vai dando tempo, vai aguentando as crises, e demorou para fazer. Quando fez a cirurgia, agora uns 2 meses atrás, já tinha passado do tempo, né? O médico falou, olha, foi difícil a cirurgia da vesícula, não foi normal, não. Bom, mas foi tudo bem. Só que, depois de uns 30 dias aí da cirurgia, deu uma crise nela, e ela foi ao médico com sintomas assim, de amarelo e tal. O médico, sabendo do histórico dela, já internou ela na UTI, porque ela estava com um problema que eles estavam achando que tinha saído alguma pedra da vesícula andando para o pâncreas. E aquilo ali é gravíssimo. Por quê? Porque pode causar uma infecção, e o pâncreas é muito sensível, né? Eu também não saberia explicar muito cientificamente, mas o pâncreas, que é tão importante para o organismo, né? Produz os hormônios que vai controlar a alimentação das células, tudo, mas ele é sensível. E se der infecção no pâncreas, essa infecção corre o risco de ser uma infecção que seja generalizada e pode vir a óbito a pessoa. E a gente conhece muitas situações. O que aconteceu? Aquela pedra que não podia sair, saiu. Com a crise que teve, né, agora, né, há 2 semanas atrás, ela foi internada e descobriu que realmente tinha uma pedra, localizaram a pedra, fez o procedimento para tirar a pedra, só que no dia seguinte houve a inflamação do pâncreas, houve pancreatite. Aí a coisa ficou feia. Aquilo que não podia acontecer, aconteceu. Mas graças a Deus e as orações, né, ela foi já desde cuidada a tempo, né? Já estava lá fazendo os exames, o tratamento foi forte e ela superou isso, né, e regrediu o comprometimento, né, daquela inflamação. Demora acho que umas 5 semanas para tirar toda a inflamação, mas está num nível bastante controlado, né, e ela já volta a trabalhar amanhã, graças a Deus, né, fora de risco. Irmãos, esse aqui, eu estou contando a história dela porque é exatamente a questão do perdão. O perdão começa de uma mágoa, uma pedrinha que está rolando ali, que você não tem culpa. Você pode falar assim, mas não foi eu que causei a pedra no rim, a pedra na vesícula, não foi eu que causei, não foi eu que coloquei lá. Só que ela não sai sozinha. E o perdão também não sai sozinho. O tempo, olha, eu vou deixar passar o tempo que vai sumir de jeito nenhum. Vai piorar a situação. E vai escalando, né? De mágoa vira ressentimento, de ressentimento vira raízes de amargura. Né? E a coisa chega aos fatos, né? Pode chegar às vias de ser uma situação de morte, tanto física como espiritual. Né? Porque a palavra diz que a falta de perdão é pecado. Né? Então, o problema aqui que nós estamos falando da falta de perdão, às vezes as pessoas falam assim, mas não é meu. O problema não foi eu. O problema foi o outro que me ofendeu. Mas eu estou falando aqui, irmãos, uma coisa muito importante. Não importa se foi você quem ofendeu ou se você foi o ofendido. Você tem que liberar o perdão ou pedir perdão. Né? É assim que Jesus nos ensina. Né? Não importa se a pessoa te feriu, se você foi a vítima, se você é que feriu ou ofendeu. Né? Então, a questão toda aqui, né? Porque a palavra diz assim, ó, o que é
como é que o autor de Hebreus começa? Esforçai-vos para viver em paz com todos. Né? Esforçai-vos. Se alguém te ofendeu, e você fala assim, ó, acabou, agora virou uma guerra. Não é isso que a palavra diz. Eu não consigo olhar para a cara daquela pessoa. Não é isso, é esforçar. Qual é o seu esforço? Nenhum. Não vem justificar que aquela pessoa... Não, você tem que se esforçar para viver em paz. Não importa o quanto ela fez. O problema é exatamente a questão da pedrinha aqui que nós estamos falando. Se ela ficar ali, ela não vai sair sozinha. Se você não liberar o perdão, você vai comprometendo a sua vida espiritual. Assim como você comprometeria a sua vida física, a sua saúde, né? Vamos chamar assim. Então, a questão, né, da falta de perdão é tão grave quanto essa pedrinha que saiu da vesícula. Tá? Pode levar tanto à morte física como espiritual. E é isso que o autor está falando. Esforçai-vos para viver em paz com todos. Não é só com aquele que você gosta, que, não, eu vou perdoar porque é meu sobrinho, eu vou perdoar porque é meu marido. Não, é com todos. Alô? Tem alguém aí que você já tinha arriscado, né? Deus está falando assim, olha, hoje, essa palavra não veio por acaso. Eu comecei dizendo, não foste vós que escolheste estar aqui hoje. Eu vos escolhi, né? E essa palavra veio porque nós precisamos ouvi-la. Então, o problema, né, que nós estamos falando assim, ó, duas coisas. Primeiro, a palavra está nos ensinando a viver em paz com todos e em santidade. Né? E quando nós liberamos perdão, é um processo de santificação. Né? Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que ele fala o seguinte, olha, comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Né? Fez, vai levar, porque eu não levo desaforo para casa. Só que isso não é de cristão. Né? Essa não é uma palavra para um cristão. Isso aí é para quem não conhece a palavra. Se você falar assim, antes eu falava isso, mas agora a palavra nos ensina, né, outra coisa. Então, por isso, fica atento. Né? Então, a palavra, a raiz da amargura é tão séria. Pensa naquela situação do marido que lá no trabalho, ele cometeu um erro operacional e o chefe chegou e chamou a atenção dele na frente de todo mundo, xingou ele, imbecil, incompetente, você não presta para nada, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda, né? Humilhou a pessoa. Foi um erro, todo mundo está sujeito a erro, quem nunca errou, né? Então, pensa numa situação desse marido que chegou lá no emprego, tudo bem, um dia maravilhoso, sol, gostoso e tal, mas errou, e o seu chefe, né, foi casca grossa de falar palavras pesadas que machucou, né, humilhou. Ele chegou até a chorar, né, na frente das pessoas. E aquilo ali, ele estragou o dia, arrasou com ele, acabou com ele. E pensa essa situação. Aí esse marido está ali machucado, arrasado. E lá na casa dele, a mulher dele não está sabendo de nada, está preparando um jantar. Né? Falou assim, hoje eu vou surpreender meu marido, vou fazer aquela torta de frango que ele gosta, né? E começou a preparar e tal, com aquele, né, todo aquele cuidado para agradar o marido. O marido chega, né? O marido chega e ela vai lá agradar ele diz assim, hoje eu não estou bom, não, né? Aí, bem, mas eu fiz aquela torta de frango, né? Ele falou assim, tá bom, quero ver se presta, né? Já foi, ele estava, né, amargurado, né? E aí, quando ele vai comer, a mulher pisou na mola e colocou pimentão, e o marido não podia pimentão. Quando ele sente o gosto do pimentão, mas você é uma imbecil, eu já te falei que eu não... Xingou ela, você não presta para nada, ou seja, aquilo que ele levou, despejou tudo em cima da mulher. A mulher ficou machucada,
Poxa vida, com todo o esforço que ela teve para agradar o marido, olha o que ela recebeu por causa de um pimentão, né? E aí ficou aquele choro, acabou o jantar, aí o marido, para consertar um pouquinho a bobagem que ele fez, ele falou, tá bom, a gente vai comer no McDonald's, né? Levou ela para comer no McDonald's. Chega lá no McDonald's, senta lá na mesa, lá, ela com o bico torto, ele com cara feia, né? Pediram um lanche, um refrigerante, vem a atendente e tropeça e despeja o refrigerante em cima da mulher. Aí a mulher, sou imbecil, sou imprestável, né? Então, olha só. Aí machucou aquela atendente. Então é isso, né? A raiz de amargura é isso. Você está contaminado, você contamina outros. E vai virando um dominó, né? Isso acontece. Por isso, né, que a palavra fala assim, né? Esforçai-vos, né, para viver em paz com todos, né? Não se prive da graça. Não se prive da graça e nem permita que a raiz de amargura, brotando, contamine a muitos. Porque é isso que acontece, né? É isso que acontece e nós temos que vigiar, né? Então, a raiz de amargura, né, ela pode causar um efeito tremendo. E as pessoas que estão amargas, ela está assim, desse jeito, provocando, né? Então, uma coisa, por que o autor de Hebreus fala, né? Ele fala aqui, deixa eu pegar meu óculos aqui para ler na Bíblia. Que quando eu vou ler em papel as letrinhas menores, eu preciso do meu auxiliar aqui. Ó, o autor fala, esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem-se que ninguém se exclua da graça de Deus, né? Olha só. O que o autor está falando? Uma coisa importante para nós atentarmos. Cuide-se para que você não exclua da graça de Deus. Opa! O que é isso, pastor? O que nós estamos falando é que o nosso relacionamento horizontal afeta também o vertical, o nosso relacionamento com Deus, né? Então, nós estamos falando aqui, né, quando traz a palavra esforço para viver em paz com todos, então ele busca mostrar que nós temos que ter um comportamento, né, de amor, né, de paz com todos. Esse tem que ser o comportamento padrão do cristão, né? Então, tem pessoas que, como eu falei, né, que contam vantagem. Comigo, eu não levo desaforo para casa, né? Não pode. O que a palavra nos ensina quando nós estamos em Cristo? Eis que tudo novo se fez, né? Eis que tudo novo se fez, né? Aquilo que era a minha natureza velha tem que ser deixado para trás, né? Para que a gente possa viver uma novidade de vida. Então, se você está na igreja, conhece a palavra, mas ainda age exatamente antes de conhecer a palavra, então você precisa ficar esperto. Porque não é esse o padrão cristão, né? Nós não podemos deixar que aquela nossa velha natureza interfira naquilo que o Senhor espera de nós. Como é que você vai ser uma referência, né, o sal da terra, a luz do mundo, com essa atitude, né? Então, nós somos novas criaturas. Então, a nova natureza, ela não tem espaço para você ter uma posição de orgulho, de maioral. Não. O que Jesus nos ensina? Sermos humildes, né? Jesus nos ensina que a nova natureza não tem espaço, né, para a pessoa que é orgulhosa, prepotente, machista, feminista, nenhum radicalismo. Porque não é isso que a palavra nos ensina, né? Então, nós precisamos lembrar o que o autor fala. Esforçai-vos para viver em paz com todos. Não é fácil. Por isso a palavra não fala assim, ó, viver em paz com todos é tranquilo. Não, esforçai-vos. O quanto você tem se esforçado? Essa é a pergunta, né? Eu não tenho conseguido porque a pessoa, né, é muito casca-grossa, né? Então, eu queria dizer para vocês, né, que a gente não pode esquecer, porque quando nós estamos andando sem perdão, com orgulho, ainda naquela atitude, antes de conhecer a palavra, nós estamos nos excluindo da graça. Como assim, pastor?
Eu trouxe aqui um auxiliar aqui para me explicar para vocês, né? Trouxe um guarda-chuva aqui para a gente simular a seguinte situação. Lembra esses dias atrás aí que saiu uma chuva preta? Saiu aí tanta poluição que estava chovendo, uma chuva preta, não sei exatamente do que era, o que estava descendo. Mas pense você, nós somos, né, em Cristo, nós estamos debaixo da graça. Nós temos a proteção. Mas vamos pensar naquela situação, de uma situação temporal, assim, do tempo mesmo, né? Você está lá e com uma roupinha novinha, né? De repente, branquinha e tal. De repente, você é surpreendido por uma chuva tal. Você está debaixo da graça, então você só aperta o botão da graça, ó, na boa, né? Na boa. Pode chover a chuva preta, pode chover o que for, até o urubus lá em cima, você está debaixo da graça. Olha que guarda-chuva, parece uma barraca, né? Eu tenho esse lá em casa, eu falei para minha esposa, você é fogo, hein? Tem coisa aqui que a gente tem aqui que eu nem imaginava. Olha só, você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça, então não tem problema se vem alguma coisa ruim, porque é só você clamar ao Senhor, pum, né? Você está debaixo da graça. O que acontece aqui, meu irmão? Se você tem problema de perdão, vem aquela situação, você aperta, o botão está travado. Você não tem mais acesso à graça. Você tenha tudo nas tuas mãos, mas não funcionou a graça do Senhor na sua vida. Irmãos, simplesmente assim. Então Deus me puniu? Não, você. Nós somos responsáveis por isso. A palavra diz, não se exclua da graça. Não é Deus que vai te tirar da graça, somos nós que nos excluímos da graça, porque nós precisamos estar, né, santificados dentro daquilo que Deus espera de nós, para nós andarmos debaixo da graça. Então, por que o autor fala assim, não se exclua da graça? Porque você, pela sua atitude, você pode perder, né, a cobertura daquilo que Deus preparou para você. Então, você vai saber que a conta vai chegar, né? Então, no verso 15 diz, cuide-se que ninguém se exclua da graça de Deus. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. Deus deixou para nós. Então, quando você fala perdão, para que perdão? A pessoa fez, vai sofrer. Mas quem é que vai sofrer? É você, não é? Não só ela vai sofrer, mas você. Você está semeando para a sua vida, né, essa situação. Então, quando nós estamos falando aqui, né, daquela chuva, né, então você fica excluído. Então, tem um outro ponto que Paulo nos ensina, que nós precisamos viver em paz com todos, em santidade, e isso implica em liberar perdão, está lá em 1 Coríntios 2, de 10 a 11. Ele fala assim, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Ele está falando para os coríntios, tá? Para a igreja de Corinto. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tem perdoado, por causa de vós, eu fiz na presença de Cristo. Né? Olha, ele fala duas coisas importantes. Eu fiz, né? Andei, liberei perdão, e eu fiz na presença de Cristo. Por quê? Para quê? Ele continua falando assim, ó, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Irmão, quando nós não liberamos perdão, quando nós deixamos que aquela mágoa torne uma raiz de amargura, nós estamos em pecado e nós estamos dando legalidade para Satanás. E Satanás tem todo o direito depois de agir em nossa vida. Né? Por quê? Porque nós simplesmente endurecemos o nosso coração, achamos que aquela pessoa não merece o perdão, não, aquilo que ela fez é indiscutivelmente, né,
fora de cogitação, ela não vai receber o perdão de mim, né? Então, aí nós temos que parar para pensar. Aquilo que você pensava a respeito de perdão, o peso que tem na sua vida espiritual, né? O quanto isso tem te afetado, o quanto isso tem te excluído. Às vezes você fala, por que Deus? Por que Deus? O que o Senhor está... marcação comigo, né? Não, é você que está trazendo uma semeadura que está permitindo, né? Você está abrindo espaço para que o inimigo entre na sua vida, porque a falta de perdão é uma situação de pecado, né? Então, nós estamos falando que a falta de perdão é uma coisa muito séria. E por isso Paulo fala que ele faz isso aonde? Na presença de Cristo. Na presença de Cristo, é diante da palavra. Irmãos, eu vou perdoar, sim, está perdoado. Da boca para fora, né? Lá dentro, fala assim, não te perdoo, não. Né? Eu ainda vou ver você sendo prejudicado. Ainda vou ver você assim. Ainda vou ver... Irmãos, Cristo está vendo todo o seu pensamento, né? Ele sabe como é que está o seu coração, ele sabe que foi da boca para fora. Então, quando Paulo fala, é na presença de Cristo. Está aqui. Eu sei que Cristo está vendo, ouvindo o meu pensamento, né? E ele sabe que eu sou sincero, que eu vou perdoar, que eu quero perdoar. Às vezes eu não consigo perdoar, e eu tenho que ser sincero, eu não consigo perdoar, por isso que me ajuda a perdoar. Mas você quer perdoar. Você não consegue. Aí é outra história, né? Não temos dúvida que as pessoas machucadas, ela vai ter dificuldade. Mas, irmãos, se você é durão ou durona, né? E fala assim, não, vai pagar. Você não liberou perdão. E se você falou da boca para fora, não resolveu nada, né? E Paulo fala o seguinte, ó, é na presença de Cristo, é segundo a palavra, com consciência do que eu estou falando e sabendo que o Senhor conhece os meus pensamentos, que eu estou fazendo esse compromisso de liberar o perdão, né? Mesmo quando você fala, eu não estou conseguindo, né? Não estou conseguindo, né? Então, nós temos que saber, né, que a palavra diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Irmão, sabe aquelas atitudes, quem gosta de futebol, quando você tem uma disputa lá, tal, os adversários, quando não podem na bola, eles usam de jogadas assim para deixar o outro nervoso, o adversário nervoso, né? Provocar, para a pessoa fazer uma agressão, levar um cartão vermelho e ser expulso da partida. É uma forma que os jogadores jogam, né? Satanás faz assim. Ele vem com coisas, situações para ofensas, para te tirar do sério. Para que você, através das ofensas, você chegue à mágoa, chegue à falta de perdão, né? E chegue à raiz de amargura e você esteja na zona do pecado. Então, por isso que Paulo fala, né? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, a ofensa é uma armadilha de Satanás, né? E ele tira você do sério, como eu disse, né? Então, um exemplo de incidente no trânsito. Na terça-feira, quando o pastor Rodrigo ficou internado, né? Eu fui lá com ele lá, pegar o carro que tinha tal, levar para casa dele, tá? Estamos indo às 11 horas da noite. Estamos descendo a autonomista ali para levar o carro. E, de repente, no trânsito, uma mulher deve ter fechado um carro e o carro travou a mulher. Fechou. Né? Literalmente mesmo. Parou atravessado aqui na frente dela e começou a gritar. Deve ter, né? Eu estou chegando, passando aqui. Né? E aí, de repente, a mulher sai do carro. Sai do carro. Foi lá, né? Discutir com o cara. E eu estou passando, né? A gente está passando, que o trânsito está passando. O cara não pega aquela mulher, joga em cima do capô e começa a esmurrar. Eu falei assim, olha, ela deve ter feito coisa errada para o cara estar tão revoltado, mas fica lá dentro do carro, né? Irmãos, uma ofensa é uma armadilha de Satanás que pode levar à morte física e à morte espiritual.
Né? Quantas pessoas, né, não reagiram num assalto, né, e perderam a vida? Por causa de um celular, por causa de um tênis, por causa... Você já viu tanta história, né? Satanás nos manda setas de ofensas, de situações, para que a gente reaja também. Então, por isso, nós temos que entender, né, que essa situação da ofensa, né, então é uma situação que nós temos que parar o seguinte: por que eu vou ficar, né, trabalhando depois para liberar perdão? Não é melhor eu trabalhar antes de eu ter gerado a ofensa? De eu enxergar que aquela situação é uma armadilha para eu perder a minha razão? Que nem aquela mulher, né? Se ela fica dentro do carro, ela tinha... o cara gritava, mas ela está protegida. Ela sai do carro para tentar discutir as razões dela. Aí o outro, muito maior, covardemente, cata ela lá e vai para as agressões. E quantas pessoas não tiram a vida? E Satanás faz isso, né? Ele tira a gente do sério, ele usa pessoas, né? Usa pessoas com ofensas, com situações, para ver, né? Para você, né, escorregar, para você perder, se machucar. E aquilo ali, você fica uma pessoa machucada, ferida. Como é que você vai louvar a Deus ferido, machucado, humilhado? Você perde, né, o momento de adoração a Deus, porque você está com a cabeça daquele jeito, com o coração inchado, sangrando. Então, quando nós falamos aqui, né, em vencer as armadilhas de Satanás, começa por aí. Entendendo, né, que ele usa essas situações para nos vencer, né? Então, quando fala assim, esforçai para viver em paz com todo, começa por aí. Entendendo quanto você já tem caído nessa armadilha de Satanás. Quantas vezes você já saiu do sério por uma situação de ofensa, que você sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra potestades, né? Os dominadores desse mundo tenebroso, né? Então, é isso. Né? Então, nós temos que ter esse entendimento para viver em paz com todos, sabendo que muitas vezes, sabendo que nós estamos em guerra, né? Mas nós temos que viver em paz. Esforce-te, né? Não é fácil, mas esforça, né? Então, nós temos que esforçar para vencer as nossas diferenças, né? Não vamos nos iludir que nós vamos mudar o mundo lá fora. O mundo está ficando cada vez pior, mas nós temos que ser pessoas diferenciadas, conhecedoras da palavra, né? Sabendo, lembrando o que Jesus nos ensinou. Jesus falou: se alguém te acertar, ferir a sua face direita, dele a outra também. Mateus 5,39. Ele fala também: se alguém te pedir a tua capa, entregue também a tua túnica. Oh, Senhor, né? Aí já é demais, né? Irmãos, Jesus não está ensinando a gente nada por acaso. Ele está nos ensinando a capacidade de cedermos para viver. Né? Ceder a sua razão. Tem uma frase muito sábia, que você deve ter ouvido já, que a pessoa fala assim, não sei quem é o autor, fala assim, ó: abri mão da minha razão, escolhi ser feliz. Quantas vezes a briga não é para dizer, eu estou certo, não, você que está errado, e a coisa vai, e um ofende o outro. Para quê? Para nada. Então, olha, abri mão da minha razão, escolhi ser feliz. Irmãos, sabedoria, né? Precisamos ter sabedoria para lidar nessas situações. Quando um não quer, dois não brigam. Então, nós estamos falando aqui, é no relacionamento com o cônjuge, é o relacionamento com o filho, com irmãos, com parente, não importa, é com colegas. Nós temos que ter sabedoria para entender o seguinte: você precisa, tem hora que você é sábio ceder, não que você esteja perdendo a razão. Tá bom, é assim que você quer, tal. Mas eu sou uma pessoa que, na minha vida profissional, né, e sempre eu usei, assim, tem hora que você vê que está batendo de frente, que não vai
para. Recua. No momento certo, na hora certa, a pessoa está mais calma, você aborda o assunto. Aquela não é a hora. Agora tem gente, não, eu vou que nem um trator, né? Tem que ser já e agora e não tenho tempo para conversinha, não. Só que se machucam, né? Se machucam, e por nada. Então, nós temos que entender, né, que nós não perdemos, né, ceder, não é só na hora do assalto. Né? Na hora do assalto, com uma arma lá, você tem que ceder tudo que o ladrão quer, porque mais vale a sua vida do que qualquer outro objeto. Né? Mas eu estou falando, né, na situação doméstica, na situação do seu relacionamento pessoal, ceder. Jesus está falando, se alguém te atingir a face, dá a outra. Se pedirem a tua túnica, a sua capa, dá a sua túnica também. Ele está nos ensinando que nós temos que ceder para poder conquistar, para ser vencedor. Você não pode ser aquele que fala, não abro mão de nada, né? Porque isso não é ganhar. Né? Isso não é ganhar. Se você não abre mão de nada, mas não tem relacionamento, o que você ganhou? Né? Você não abre mão de nada, não tem família, não abre mão de nada, não tem um relacionamento com meus filhos, não tem um relacionamento com meus pais, o que você ganhou? Só orgulho de falar que eu sou, né? Eu sou duro mesmo? Que orgulho bobo é esse? Né? Então, nesse caso aí, às vezes, né, a briga toda, as ofensas, é para provar que você está com a razão e não faz sentido. Bom, quando se trata de liberar o perdão, às vezes você pensa, né, Deus está dando muita moral para aquela pessoa. Ela me machucou, ela me ofendeu, e eu tenho que perdoar. Né? Então, pensa o seguinte, né? Quando nós falamos o seguinte, naquilo que Deus está nos ensinando, Deus fala o seguinte, eu estou querendo que você libere o perdão, não é porque aquela outra pessoa é mais preferida minha do que você. Eu estou querendo que você libere o perdão, é para o seu bem. Vou repetir. Você fala lá, Senhor, né? Aquela pessoa fez isso, fez aquilo, me fez isso, me feriu, me roubou, me traiu, me fez, aconteceu. O Senhor quer que eu libere o perdão? O Senhor está sendo muito injusto comigo. Não. Eu não estou gostando mais dele do que de você, não, minha filha. Eu estou fazendo isso porque eu quero o seu bem. Porque se você não liberar o perdão, você vai sair da graça. Lembra do botãozinho aqui que não vai funcionar? Você vai me privar, você vai se privar da minha graça. A minha graça não vai te alcançar. Por isso, né, é que eu estou trazendo essa palavra para você. Para que você não se prive da graça de Deus. Né? É muito mais importante, né, do que você falar assim, não, foi ela que está errada e eu estou certo. Né? Então, entrar no terreno do perdão não traz só desordem emocional, traz perda espiritual. Tá? Pastor, você está falando de um assunto emocional que é muito sério. Mas mais sério ainda é você perder, né, a graça. Você se excluir da graça de Deus. Tá? Então, quando nós falamos aqui, né, a Bíblia classifica a falta de perdão como pecado e contamina o processo de santificação. Né? Sede santo, porque se você, né, não for santo, você não verá o Senhor. Se você não abrir mão daquilo que está te excluindo do padrão que Deus escolheu que você fosse, você está ficando fora da graça. Então, irmão, quando nós falamos aqui, né, nós não podemos cair nas armadilhas ardiladas pelo maligno, né? O maligno tem trazido situação para tirar você da graça, para tirar você da presença de Deus. Né? Então, nós precisamos aprender também a consertar os relacionamentos. É fácil estragar, né? É fácil. Só você endurecer, você estraga o relacionamento, você não fala mais, você não se comunica, você não tem mais aquela amizade. Né? Mas nós temos que aprender a consertar o relacionamento, né? Seja do casal, seja com os filhos, seja com o irmão da igreja, né? O trabalho, o parente.
Tem muita gente, né, influenciada aí, por exemplo, com a nova realidade. Antigamente, né, uns 30 anos atrás, 40 anos, eu sou meio antigo, dá para eu falar assim, quebrava as coisas, consertava. Não era assim? Leva para conserto. Agora não. O liquidificador quebrou, não dá conserto, porque fica mais caro que comprar um novo, e não tem nem quem conserte. Um ferro de passar roupa a vapor, né, pifou, descarte. Né? E assim, tantas coisas são descarte, não se conserta mais. Só que nós não podemos misturar isso com gente, pessoas, relacionamento pessoal. O Senhor está falando, pessoas não se descarta. Né? Pessoas, relacionamentos pessoais se consertam-se. E para isso existe o perdão. Né? E as pessoas acham que, se o liquidificador quebrou, eu compro outro. O ferro pifou, eu compro outro. Então, aí vai trocando, né? Aí chega, né, no marido, o casamento não deu certo, né, arruma outro. O irmão da igreja brigou, fez pouco de mim, eu não quero mais ir naquela igreja, eu procuro outra igreja. O meu vizinho é muito ruim, mudo de casa. Mas chega, né, no relacionamento pessoal, eu não sei, filhos ainda não tem jeito, né, de você falar assim, não quero que você seja mais meu filho, né? Ou então o filho fala que você seja meu pai. Mas daqui a pouco vão querer inventar uma portabilidade aí, né? Irmãos, não dá. Não dá para a gente descartar gente. E o Senhor, para isso, falou assim, isso é o perdão. Né? O perdão, nós temos que entender que relacionamento se conserta. Né? Então, a pessoa está com um problema, busca, né, perdão, a reconciliação. Por isso a palavra fala assim, esforçai-vos para viver em paz com todos. Então, nós temos que buscar a santificação, purificação, e isso aqui é um processo. Né? Isso compromete, quando a gente não tem esse entendimento, compromete o nosso crescimento espiritual. Então, a dica aqui não é só arrumar as coisas erradas, é evitar o erro. Entendeu? Antes de quebrar o relacionamento, evite. Entenda que é mais difícil consertar. E está na sua mão não quebrar. E muitas vezes nós fazemos, estou nem aí. Né? Quebrou, eu troco, arrumo outro. Não, né? Não é isso que o Senhor nos chama aqui para falar. Né? Esforça-te para viver em paz. Então, nada de viver em pé de guerra. Né? E a ideia aqui que Deus está falando, né? Bandeira de paz. Né? Então, o que nós estamos falando aqui? Vocês viram aqui, né, pelo exemplo que nós demos, né, que se você tiver numa situação que as coisas estão ruins, Deus te cobre com a graça. Né? Então, você está debaixo da graça de Deus. Irmão, não tem coisa mais triste do que você conhecer a graça e depois você perceber que não está mais. Né? Você ora, você vê que as coisas já antes se resolviam e hoje está. Mas por quê? Porque o botão da graça emperrou, porque você se excluiu. E o Senhor está trazendo isto para nós, né? Para a gente pensar a respeito disso, né? Porque hoje nós temos um culto de ceia do Senhor, é tempo da gente refletir, né, sobre o nosso relacionamento, na nossa vida espiritual. Né? Então, qual a razão que é importante a gente o perdão? Né? Olhando assim o perdão ainda para a gente evoluir aqui nesse tema, né? Então, quando nós recebemos o perdão de Deus, alguém aqui recebe o perdão de Deus porque merece? Mereceu? Nós estávamos nas trevas e Deus, o Senhor nos resgatou para o reino da luz. Alguém aqui mereceu? Ninguém. É pela graça, né? Pela graça. Agora, por que aquela pessoa errou com você e você falou assim, eu não vou perdoar porque ela não merece o meu perdão? Se Deus nos perdoa sem que nós mereçamos, por que o outro tem que merecer? Né? Então, é uma coisa para a gente ver, né? Se a gente recusa liberar o perdão, por mais justificativa que você tenha para não perdoar, Deus está falando, você vai perder, né? Porque você está se excluindo da graça de Deus, que Deus te perdoou
mesmo sem você merecer. Em outras palavras, a escolha por não perdoar nos priva dos frutos da graça, né, que é, né, quando nós falamos o seguinte, né, a parábola do credor incompassível, né, Mateus 18, 21. Lembra aquela história? A pessoa tinha uma dívida impagável, devia tanto para o rei, que o rei, né, ele estava lá, dando todos os bens, não pagava, a família, ia trabalhar a vida inteira, 200 anos, e não conseguiria pagar. Então a vida dele estava acabada. Era uma pessoa que, falida, não tinha condição nenhuma, não tinha nenhuma esperança de viver, então, por conta daquela situação. E ele chegou para o rei e chorou a situação dele. Falou, não tem condição. Né? A minha vida está acabada se o senhor não me perdoar. E ele falou assim, tá bom, te perdoo. E liberou ele. Aí, ele devia milhões. Aí a palavra diz que ele sai e encontra né, o conservo dele, que devia 100 denários, uma coisinha desse tamanhozinho, ele devia um montão. Né? E ele falou assim, você vai me pagar. E o cara falou, mas eu não tenho como te pagar. Ele falou assim, então você vai sofrer, agora você vai ter, vou te mandar você para a prisão. E bateu nele, mandou prender ele e tal, né? E o rei ficou sabendo. O rei ficou sabendo e mandou chamar ele de volta. Falou assim, ó, está revogado o seu perdão. Se você, né, se eu te perdoei, você não merecia, por que você não perdoou o outro? Então, a palavra, o que Jesus está falando é o seguinte, né? Aquilo que Deus fez por nós, sem nós merecermos, né? Ele fez para que a gente pudesse, então, viver pela graça. Mas se você não, a graça só serve de Deus para você, e você para o seu próximo não funciona, então você também, tampouco o Pai do céu vos perdoará, diz a palavra. Então, isso aqui, irmãos, é muito sério, né? Então, ele clamou por misericórdia, perdão ao rei, na hora que o outro clamou por ele, não, né? Se não pagar, não tem chance. Então, o que Jesus está nos ensinando? Que se nós recebemos o perdão de uma dívida enorme, né, nós temos que ter misericórdia também, né? E pensar nisso aí. Então, quando Deus manda a gente dar o perdão, Ele está pensando no nosso bem, como nós já falamos aqui. E pense no outro alerta que Jesus faz, lá em Mateus 5, 23. Se você trouxe uma oferta ao altar e se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deve deixar a oferta ali e se reconciliar com o seu irmão primeiro. Né? Então, aqui não é só saber se você tem algo contra outro, é saber se o outro tem alguma coisa contra você também. Então, Jesus está falando o seguinte, se você está trazendo a sua oferta ao altar e sabe que você não está resolvido, né, você agiu mal, né, errou com alguém, está em falta com alguém, deixa a sua oferta ao altar, vai lá se reconciliar com o seu irmão, depois você volta, porque senão não vai ser recebida a sua oferta. Né? Então, irmão, é tanto, né, por isso que a palavra lá de Jesus, lá em Mateus 6, ele fala assim, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é dos dois lados que nós temos que estar entendendo isso aqui, da questão do perdão. Né? Então, nós temos que saber lidar aí com o perdão. Primeiro, então, falamos do perdão, agora vamos falar aqui, para nós fecharmos a palavra de hoje, como nós tratamos as raízes de amargura. Então, a raiz de amargura está lá instalada. Né? A pessoa amarga, né? Você conhece pessoas que são amargas, elas estão se apodrecendo por dentro e por fora. Por quê? Porque aquilo ali, o emocional dela, né, atinge também a patologia dela. Pessoas que, por falta de perdão, eu já conheci pessoas que tiveram câncer, né, coisas assim terríveis, por falta de perdão. Então, quando nós falamos aqui de como é que nós tratamos as raízes de amargura, né, começa pela ministração da palavra hoje, esforçar para viver em paz com todos. Quando nós nos esforçamos para viver em paz, nós não conseguimos se não houver o amor, né? Nós não conseguimos
Tem pessoas que parece que ela nasceu para te perturbar. Né? Tem pessoas que parece que está ali plantado para te tirar do sério. Como é que você vai viver em paz numa situação dessa? Mas a gente sabe que Deus, Ele é socorro presente em todas as situações. Então, a palavra diz que nessa hora nós precisamos do Senhor. E Romanos 5,5 fala que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nosso coração. Então, eu preciso de amor. Então, eu vou orar a Deus que derrame do teu amor no meu coração para que eu possa viver em paz com aquela situação. Eu preciso do amor de Deus, o amor ágape, incondicional. Não é aquele lá, eu vou amá-lo se ele melhorar a situação dele. Né? Comigo. Né? A palavra do amor ágape é o amor incondicional. Então, Deus, a palavra lá em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nosso coração. Gálatas 5, Paulo fala que o amor é fruto do Espírito. Então, nós vamos buscar em oração, né, que o Senhor nos derrame do teu amor na nossa vida para que a gente possa esforçar e viver em paz. Se nós não entendemos que existe um meio para nós evoluir, nós vamos ficar, tá bom, estou sabendo, mas eu vou viver assim? Não. A palavra diz que nós, com Cristo, né, tudo nós podemos. Né? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Mesmo se tem alguém que você conheça ou você tem uma situação guardada de raiz de amargura, Deus está falando assim, tem jeito. Tem jeito, né? E hoje, né, como eu disse, é a noite da ceia do Senhor, é dia da gente trazer para Deus tratar conosco, né, as feridas de alma, aquilo que tenha angustiado você. Então, nós precisamos de um combustível sobrenatural para ter força para amar aquela pessoa que não merece o nosso amor. Mas com o amor de Deus, né, nós podemos. Então, pensando em tratamento assim, para a raiz de amargura, nós temos que pensar a raiz como uma raiz de uma planta mesmo. Né? Para você entender como é que a gente pode tratar uma raiz de amargura, você tem que entender, literalmente, né, a uma raiz. Quando você pensa assim numa planta, que ela tem assim, lembra aqueles exercíciozinhos que a professora dava para os seus filhos, ver, né, um feijãozinho germinar? Então, o que acontece com a semente? Ela chega no momento em que você vai aguando ela germina e ela solta as raízes, né? Então, uma planta, né, da semente, ela gera as raízes que vai buscar o solo, vai buscar os nutrientes para depois se fortalecer e soltar as folhas. Né? O que você vê de uma planta, tirando o feijãozinho que você via lá no copinho? Você só vê aquilo que está para cima da terra, não é verdade? Não é verdade? Você vê as raízes de uma planta? Um pé de mandioca, né? Alguém conhece? Como eu sou uma pessoa formada né? Minha infância foi no sítio, tinha plantações de mandioca. Então, a raiz da mandioca você não vê, né? Ela está debaixo da terra. Você vê a planta. Mas, lembra aquela parábola do semeador, que Jesus fala? Que o semeador saiu a semear, tinha sementes que caíram na beira da estrada, né? Outras caíram em terrenos rochosos. E a semente, né, germinou, mas a raiz não conseguiu aprofundar. E ela ficou exposta. O que aconteceu? Veio o sol e queimou. Então, irmão, a raiz de amargura, ela precisa ficar oculta para sobreviver. Ela precisa de sombra, ela precisa de ficar oculta dentro da terra, escondida. Quando se traz a luz ao sol, ela morre. E o que acontece? O ambiente, quando as pessoas carregam coisas dentro de si e não se abre, você está fortalecendo a raiz. Alguém aqui já teve experiência de limpar um jardim cheio de tiririca? Lá em casa, minha esposa sempre lidou com o jardim lá de casa, e ela tem uma guerra lá para acabar com as tiriricas, né, que vem, né, é uma praga, né?
Quando você pega, parece uma graminha, né? Mas é mato. E você arranca as tiriricas ali, quebra, no dia seguinte, 2 dias, elas estão tudo brotadas de novo, né? Então, você não pode deixar a raiz no solo, onde é um ambiente propício para ela produzir. Então, o que você tem que fazer? Cavar e trazer as raízes todas para fora. Quando você pega as raízes da terra, todas ali, e tira todas as raízes e põe ela exposta ao sol, 1 dia, 2 dias no máximo, elas já estão mortas. Irmãos, o que tem a ver com raiz de amargura? Tudo. Porque como é que nós tratamos a raiz de amargura? Aquilo que está dentro do seu coração, pondo para fora. E por isso, né, Tiago, né, que nós já vamos indo aqui para o fim, Tiago em 5,14, 5,16, ele fala: confessai-vos, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Amém? Quando você está carregando consigo uma dor, um ferimento, uma raiz de amargura, e aquela raiz, toda vez que você fala, alguém fala alguma coisa ali, né, você só está arrancando as folhinhas dela, né? E ela está brotando cada vez mais, vai se multiplicando. E aquilo ali é uma praga, né? E ela vai se fortalecendo. Mas quando você traz à luz a sua dor, nós temos momentos aqui de oração, né, nas quintas-feiras, que a gente, esse período agora a gente tirou para esse curso, mas assim, o momento assim, de oração presencial, para que você possa orar um pelos outros. Então, quando você tem uma situação dessa natureza, sozinho você não vai conseguir. Mas quando você tem fé, né, você fala assim, não, o Senhor, né, vai me livrar desse mal que está me trazendo, né, uma contaminação. Vai saber, a pessoa amarga, quantas pessoas já não contaminaram? A pessoa amarga, né, como diz a Bíblia, que nem a mulher rixosa, quem suportará? É como uma casa com goteira, né? Você não aguenta aquela situação, põe balde, tira balde, né? Aquela situação. Então a mulher rixosa, a mulher amarga, como o homem amargo também, ninguém aguenta. A pessoa vai contaminando o ambiente, então você precisa tirar aquela raiz de amargura do seu coração. E como você faz isso? Pondo para fora, expondo a luz, trazendo luz e orando para que o sol da justiça queime aquela raiz. Amém? Então, quando nós falamos aqui, né, a gente vai entrar daqui a pouco na ceia do Senhor, momento da ceia do Senhor, e a palavra lá em 1 Coríntios 11, 28, fala: examine, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então, nós precisamos, assim, antes de sentar à mesa do Senhor, você está tendo a oportunidade de fazermos uma oração aqui, né? Eu peço até para o pessoal já se preparar para a gente já participar para a ceia na sequência, mas nós vamos entrar aqui em oração. Eu quero que você fique em pé.